derrubaram a prefeitura que era antiga e construíram esse prédio. Só que esse prédio ainda não está servindo de nada. Só está tomando espaço, não digo nem feita da cidade, né? Porque não tem nada de belo. A construção desse centro no município de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, custou aos cofres públicos mais de 2,5 milhões de reais. E pouco tempo depois da inauguração, o local foi interditado por falta de segurança. Nesse caso, nós temos laudos, nós temos realmente o próprio exame da Controladoria Geral da União, no sentido de que houve desvio, não houve aplicação adequada, a baixa qualidade do material investido. Na hora de executar uma dívida, a garagem do apartamento é considerada um bem de família ou pode ser penhorada? A proteção é para a pessoa, não é para o veículo ou para eventuais outros objetos lá guardados, né? Tem que se pensar em bem de família como proteção à moradia da entidade familiar, o que não se estende, enfim, a objetos, né? A discussão acabou em processo na Justiça Federal. Denúncia revela a extração de minério clandestina no Rio Grande do Norte. Ficou comprovado, através de laudos e de farta prova testemunhal, que havia ali realmente uma exploração irregular e já há algum bom tempo. O minerador foi condenado e vai ter que ressarcir a União em quase R$300 mil. E tem muito mais para você agora no Via Legal. Uma comunidade carente de educação, saúde. Essa é hoje a situação dos moradores de Ferraz de Vasconcelos. O município paulista está entre as cidades mais pobres do estado. E a população sofre ainda mais quando há falta de gestão dos administradores públicos. Um exemplo disso foi a construção de um centro de convenções, que custou mais de R$2,5 milhões e está fechado por falta de segurança. Ferraz de Vasconcelos está na Grande São Paulo e tem cerca de 190 mil habitantes. É o primeiro município produtor da uva Itália no Brasil, orgulho da cidade e que dá nome ao novo prédio da Prefeitura Municipal. A sede antiga foi demolida e ficava a poucos quarteirões dali, na Praça dos Trabalhadores. No local foi construído este centro de convenções. Mas o que era para ser um espaço de lazer da pequena Ferraz se transformou num cenário de abandono. Derrubaram a prefeitura que era antiga e construíram esse prédio. Só que esse prédio ainda não está servindo de nada. Só está tomando espaço e não digo nem feita da cidade, né? Porque não tem nada de belo. O que se vê no prédio de mais de 2.000 metros quadrados, que no projeto abrigaria um anfiteatro e salas para cursos, são janelas quebradas, rachaduras, paredes inacabadas, restos de materiais de construção e mato por toda a parte. O centro de convenções foi entregue aos moradores a um mês do fim do mandato do ex-prefeito Jorge Abissanra, em 2012. A obra custou aos cofres públicos mais de R$2,5 milhões. O dinheiro veio para a Prefeitura por meio do Ministério do Turismo, só que a obra foi paralisada pela construtora. Mediante essa paralisação, ocorreram denúncias de que o prefeito, à época, utilizou funcionários da frente de trabalho e material da Prefeitura para dar prosseguimento à obra. A nova administração pública, que assumiu a prefeitura em 2013, ainda construiu uma concha acústica para promover shows à população. Só que a área teve de ser interditada por falta de segurança. Para falar a verdade, não aconteceu eventos aqui até agora. Se aconteceu foi 1, 2, né? Está aí abandonada a praça aí, né? Mediante esse embargo feito pela própria Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, foi constatada essas rachaduras. Então a Prefeitura decidiu contratar o IPT, que é o Instituto adequado para fazer essa verificação. Foi feita essa verificação, esse estudo e apresentado um laudo, onde nesse laudo foi apresentado duas opções. A primeira delas, de fazer a reforma e a reestruturação das colunas e de todo o prédio. E a segunda opção, de demolir o prédio porque oferece risco de morte para as pessoas.
A prefeitura preferiu ter uma segunda opinião sobre a situação do local. Desta vez, a verificação foi feita pela empresa Falcão Bauer, que sugeriu a demolição do prédio por ser uma solução mais barata. Diante das irregularidades, a Procuradoria de Ferraz de Vasconcelos entrou com uma ação civil de danos contra a administração pública por improbidade administrativa, para responsabilizar ex-gestores e a construtora. Ao analisar o caso, a Justiça Federal de Guarulhos determinou o bloqueio de bens do ex-prefeito, de 3 secretários e também de representantes da empresa responsável pela obra. A ação de improbidade, ela tem sempre lugar para apurar, em primeiro lugar, a existência de prejuízos causados à administração e a ação busca quantificar esses prejuízos. Em segundo lugar, saber se os agentes que praticaram o ato que está sendo questionado, se os agentes agiram com desídia, com culpa e com isto causaram um prejuízo à administração ou, se pior ainda, se agiram com dolo, né? Ou seja, com a intenção de causar um prejuízo, com a intenção de fraudar o interesse público e, como resultado disto, também terem um enriquecimento ilícito. Mas os acusados recorreram da decisão. Ao analisar o processo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o bloqueio dos bens para garantir o ressarcimento. Nós temos vários elementos, fortes elementos, no sentido de que existem atos de improbidade. Nesse caso, nós temos laudos, nós temos realmente o próprio exame da Controladoria Geral da União, no sentido de que houve desvio, não houve aplicação adequada, a baixa qualidade do material investido. A procuradora explica que, neste caso, a ação foi movida pela própria prefeitura, que decidiu denunciar os atos da gestão anterior e que a iniciativa deve servir de exemplo para outros administradores públicos. Quando há uma lesão ao município, à sociedade, o gestor ele tem que atuar, o novo gestor, atuar contra os desmandos que foram feitos. Então, não é só o Ministério Público que pode fazer as ações em favor da probidade administrativa, do patrimônio público, mas também o próprio município, a instituição do município. O resultado de tanto descaso com a população em Ferraz de Vasconcelos não se resume ao centro de convenções caindo aos pedaços. O município está entre os mais pobres da Grande São Paulo. A gente quer ver uma cidade bonita, uma cidade arrumada, o povo numa situação melhor. Aí fica aí, é muito triste mesmo. E para seu Geraldo, que também é aposentado e mora aqui há 30 anos, o que lhe resta é acreditar. Eu acho que eles têm que pensar melhor, uma coisa, não fazer para eles. Eu vou fazer para mim, que na próxima eleição eu quero ganhar de novo, não é isso. Tem que fazer para o município. E se fizer para o município, faz para a população. E com certeza a população sai satisfeita, né? Em nota, a defesa do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Absanha, e do ex-secretário Elias Absanha informou que as alegações são infundadas e que o centro de convenções foi construído de forma lícita. Na hora de executar uma dívida, é muito comum a justiça penhorar os bens do devedor. Mas existe uma lei que garante a proteção do chamado bem de família. Isso quer dizer que o imóvel utilizado para moradia não pode ser usado para pagar qualquer tipo de débito. No sul do país, a discussão levada aos tribunais questionava se a vaga de garagem do apartamento também estava amparada nesta legislação. Confira na reportagem de Marcelo Magalhães. Heron comprou o apartamento ainda na planta, no bairro Menino Deus, região central de Porto Alegre. Deu até para escolher a posição da vaga na garagem do prédio. Quando a gente veio olhar o apartamento, a gente já viu os mapas, né, de onde ficava posicionado o apartamento e onde ficaria posicionado o box, com o número do box, né? O nosso box é um box, tem vaga para 2 carros, mas ele é um único box. Na hora de registrar no cartório, Heron fez 2 escrituras diferentes. Ele é escriturado separado. E essa avaliação fiscal
do apartamento é separada, a título de imposto, de ITBI, e o valor fiscal e venal também do box é calculado separado e o imposto é separado. E não é só na capital gaúcha que as vagas de garagem são indispensáveis. André, que mora em Caxias do Sul, também comprou um apartamento com garagem coberta. Só que no caso dele, a vaga não serve apenas para estacionar o carro. O box serve de depósito de catálogos, mostruários, dos produtos o qual eu vendo, né? Quando comprou o imóvel, André era sócio e avalista de uma empresa. Com a falência do negócio, a Caixa Econômica entrou com ação de execução fiscal contra ele. E aí que vieram para cima de mim. E o dono da empresa simplesmente ficou fácil, não encontraram mais ele, nem nada. E aí ele sumiu. Sumiu. Aí encontraram o André, o representante, né? E era sócio na época, sem poderes, mas eu tinha assinado como fiador. Assinei e aí vieram para cima de mim, né? Eu tendo um imóvel, né? Querendo tirar o box. Para não perder o box, o advogado dele entrou com uma ação na Justiça Federal. O argumento principal é que a vaga de garagem trata-se de parte integrante ao apartamento. Que o apartamento, sendo bem de família, o box ele integraria o apartamento. A juíza que analisou o caso, aqui na terceira vara da Justiça Federal de Caxias do Sul, negou a solicitação do autor da ação. Segundo ela, a vaga de garagem com matrícula própria não está amparada pela proteção ao bem de família. A magistrada acrescentou ainda que a possibilidade de penhora persiste até mesmo quando a vaga tem vinculação com um imóvel. Esse entendimento já é pacífico nos nossos tribunais e no STJ, no sentido de que, havendo a matrícula em separado do box de garagem, ele pode ser penhorado e pode ser vendido. Porque a questão de fundo da proteção ao bem de família é não deixar a família, enfim, sem teto, enfim, sem condições, né, de exercer o direito de moradia. O que não acontece com o box de garagem. E sendo individualizada a matrícula, é possível a venda sem maiores problemas. André recorreu ao TRF4, mas a decisão foi mantida. A proteção é para a pessoa, né? Não é para o veículo ou para eventuais outros objetos lá guardados, né? Tem que se pensar em bem de família como proteção à moradia da entidade familiar, o que não se estende, enfim, a objetos, né? Por isso, esse professor especialista no tema faz um alerta. É possível alguém perder o próprio imóvel, único imóvel, por dívidas? É possível, excepcionalmente, mas as pessoas não têm muito essa clareza. Eu posso perder por dívida condominial, por execução fiscal, se é IPTU do próprio imóvel, eu posso perder por dívida de empregada doméstica do próprio imóvel, e assim como também posso perder por fiança locatícia. Já o André espera negociar a dívida da antiga empresa com a Caixa e manter a vaga na garagem. Eu gostaria de acertar, quero acertar. Agora, não vão lá emitirem o box. Eu preciso do box. Desvendar mistérios, descobrir escândalos de corrupção ou fraudes no serviço público. O papel do jornalista investigativo é extremamente importante para a sociedade. Por isso, todo jornalista tem direito ao sigilo da fonte. Só que um repórter vinculado a uma revista de grande circulação foi intimado pela Polícia Federal a dar explicações sobre a pessoa que teria repassado os dados a ele. Entenda qual foi a posição da Justiça neste caso. Em 2008, um ex-funcionário do banco HSBC na Suíça entrega ao governo francês dados bancários de 106 mil clientes em 203 países que mantinham contas suspeitas de irregularidades, como sonegação de impostos e outros crimes financeiros. O vazamento de dados da Suíça ficou conhecido como SwissLeaks.
Em 2010, o governo francês colocou a lista à disposição de outros países, entre eles o Brasil. Um levantamento feito por um grupo internacional de jornalistas que teve acesso ao documento revelou que mais de 8 mil brasileiros tinham conta na Suíça, o que não é ilegal, desde que seja do conhecimento do Banco Central e da Receita Federal. A denúncia chama a atenção principalmente porque desta lista fazem parte pessoas que já estão sob investigação no Brasil por envolvimento em casos de corrupção. Em 2015, a revista Época teve acesso a uma lista de 342 correntistas sob investigação no Brasil. São empresários, doleiros e até mesmo pessoas suspeitas de ligação com o tráfico de drogas. As informações foram apuradas e checadas junto ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, pelo jornalista Murilo Ramos, que por isso também passou a ser monitorado pela Polícia Federal. Murilo conta que foi intimado a dar explicações sobre a fonte que repassou as informações. Ele queria saber quem era a fonte dessa informação, ou seja, quem havia me passado um relatório com informações sobre alguns brasileiros que mantinham conta no exterior. Eu disse ao delegado que eu não poderia fornecer essa informação porque eu estava resguardado, no artigo 5º da Constituição Brasileira, que garante ao jornalista o direito de preservar suas fontes. Com a recusa do jornalista, o delegado acionou então a Justiça Federal, pedindo a quebra do sigilo telefônico de Murilo. Em primeira instância, a Justiça aceitou o pedido. A ANER, a Associação Nacional de Editores de Revista, recorreu. Durante o julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, o advogado alegou que a quebra do sigilo telefônico é ilegal, já que o jornalista não é investigado e não cometeu nenhum crime. Desde que o jornalista não cometa nenhum crime, desde que ele esteja no livre exercício da profissão, o respeito ao seu trabalho e o sigilo da fonte, ele é um pilar, ele é um patamar superior a qualquer outra questão. A Ordem dos Advogados do Brasil também participou do julgamento na defesa do jornalista. Hoje a imprensa investigativa, ela utiliza exatamente as suas fontes e o segredo da sua fonte para denunciar vários e vários crimes que aí estão postos hoje. Então, além de nós estarmos aqui defendendo um direito fundamental, o que nós estamos aqui a defender hoje é exatamente a possibilidade de que a sociedade possa continuar recebendo a informação. Por unanimidade, os desembargadores garantiram ao jornalista o direito ao sigilo da fonte, como determina a Constituição brasileira. Essas hipóteses de quebra desse sigilo de fonte só existem quando o jornalista é investigado por cometimento de delitos, mesmo na busca da notícia, o que efetivamente não acontecia no caso que terminamos de julgar. Portanto, isso, segundo o julgamento da Corte, significa a ilegalidade da quebra de sigilo que foi efetuada. Para o Procurador Regional da República, que representa a União, a decisão do TRF não impede a continuidade das investigações sobre o vazamento de dados sigilosos. A violação de sigilo funcional é crime previsto no Código Penal brasileiro. A pena, neste caso, pode chegar a 2 anos de detenção. Uma coisa é a divulgação pelo jornalista de uma informação que chega para ele. Quanto a isso, não se discute. O jornalista ele deve cumprir com o seu ofício. Outra coisa é o vazamento que é feito dessa informação por um funcionário público que tem a responsabilidade de manter essa informação sob sigilo, sob segredo. São 2 situações distintas. Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas lembrou que o dever de preservar informações sigilosas é do governo e dos servidores, não dos jornalistas. A FENAGE disse ainda que espera que a decisão da Justiça sirva de exemplo para o julgamento de ações semelhantes. Sem esse tipo de proteção, muitas informações não viriam a público e autoridades não teriam de prestar contas do que estão fazendo. A extração de minérios é um dos pilares da economia do Brasil e chega a movimentar milhões de dólares por ano. Por isso, existe um departamento específico que emite autorizações e fiscaliza as extrações clandestinas.
No Rio Grande do Norte, uma denúncia revelou que um terreno da União estava sendo usado de forma ilegal. Cerâmicas de vários modelos e cores. Muita gente não sabe, mas para que essas peças tenham brilho, é feita a aplicação de um minério, o caulim. Ele é utilizado também na fabricação de cosméticos, na preparação de tintas, plásticos, papel e, acredite, até na pasta de dente tem caulim. No Brasil é possível encontrar o caulim no Pará, Amapá e Amazonas. No Nordeste, existe uma região que é tradicionalmente forte na produção. É um tipo de rocha, o pegmatito, é um tipo de veio. Ele se intrudiu, se inseriu, né, na crosta, né, e formando grandes bolsões de feldespato, que depois alterados viram caulim. Então, eles ocorrem na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Né, essa província pegmatítica da Borborema, ela se estende pela Paraíba e Rio Grande do Norte, na região chamada Siridó, né, que pega os dois estados. Para conseguir chegar ao caulim, é preciso escavar uma profundidade de até 10 metros. Ele parece uma espécie de argila e tem essa cor, quase branca. Mas quem descobre uma reserva de qualquer tipo de minério precisa solicitar uma concessão da União para explorar a área. A propriedade dos recursos naturais, minerais, inclusive do subsolo, segundo a Constituição Federal, é da União. Tá? Essa propriedade, ela não proíbe nem interdita que o particular explore. Porém, essa exploração só pode ocorrer regulamentada e fiscalizada e autorizada pelo poder público. Quem faz esse trabalho é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Além de emitir a autorização de pesquisa, o DNPM acompanha as ações das empresas que têm concessão e fiscaliza as extrações clandestinas. As atividades de lavra, são nelas que nós nos deparamos com lavras que tem um problema de má condução técnica, o impacto para o meio ambiente, impacto para as circunvizinhanças ou, no caso específico de atividades não autorizadas, lavras clandestinas, que são o nosso maior problema na fiscalização de lavra. A extração desse minério requer cuidado. Para esse geólogo, o uso de técnicas específicas é importante para evitar acidentes e problemas ambientais. A atividade mineral, naturalmente, agride o meio ambiente. Ela tem que ser conduzida dentro da técnica para ter uma previsão, ou a projeção, o projeto de recuperar aquele meio ambiente e, ao exaurir a reserva, a área já está recuperada ou próxima da recuperação total. No Rio Grande do Norte, uma empresa denunciou um minerador por extração ilegal de caulim. Um homem teria invadido uma área que é da União e utilizado equipamentos próprios para escavação, como uma retroescavadeira e um caminhão tipo caçamba. De acordo com peritos especializados, se tratava de uma exploração a céu aberto em plena atividade. O advogado do minerador denunciado afirma que o cliente estava fazendo uma atividade de pesquisa e aguardava a autorização da concessão. Ele estava com um caminhão que ia carregar alguma coisa lá, mas não estava lavrando. Tanto é assim que nem 1 grama do caulim, dito explorado por ele, foi pego no local. Porque se assim ocorresse, a providência do DNPM deveria ser, como manda a lei, era levar à asta pública o minério extraído e apreender os equipamentos e veículos, inclusive o caminhão dele. Isso não aconteceu. Mas para a Advocacia Geral da União, não resta dúvida de que o homem estava explorando ilegalmente a área. Ficou comprovado, através de laudos e de farta prova testemunhal, que havia ali realmente uma exploração irregular e já há algum bom tempo. Diante dessa situação de ilegalidade, não houve outra alternativa à Advocacia Geral da União que não ajuizar uma ação civil pública buscando cessar essa atividade ilegal e o ressarcimento dos prejuízos causados. Esse também foi o entendimento dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que decidiram: o minerador deve fazer uma reparação com base no que foi extraído no local. No total, ele vai ter que ressarcir à União R$280 mil. Valor esse que a gente vai buscar
por todos os meios para recuperar o patrimônio que, em última análise, é da sociedade, né? Nenhum particular pode explorar indevidamente, sem autorização, qualquer recurso mineral de propriedade da União, que finalmente é propriedade da população, da sociedade brasileira. A importância da preservação das reservas é que elas fiquem disponíveis também para gerações futuras, para que elas possam utilizar nas diversas aplicações industriais que o Cauim suporta. Já no Rio de Janeiro, moradores que ocupavam parte de uma reserva tiveram que dar explicações à justiça. O sossego de parte da população da região de Trindade, perto do Parque Nacional da Serra da Bocaina, foi interrompido por uma denúncia do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. De acordo com um órgão de fiscalização, a reserva, que tem cerca de 110 mil hectares, estava sendo usada de forma indevida por alguns moradores. Além de casas, eles construíram estacionamentos dentro da unidade. A polêmica começou em 2011, quando um novo estudo da área revelou que os limites do parque estavam errados. A materialização dos limites ali foi um processo que gerou bastante polêmica e foi um processo que só foi detalhado mesmo em nível de precisão para implantação em loco a partir de 2011 com o trabalho realizado pelo ICMBio. O ICMBio interditou 4 estacionamentos. Seu Ananias, que ocupou um dos terrenos em 97, conta que foi surpreendido com a notícia de que a área estava dentro dos limites do parque. É que eu não entendi. O parque anda. Eu acho que tem uma marcação. Existe uma marcação. Sempre foi ali, essa região. O ICMBio entrou com uma ação civil pública para responsabilizar seu Ananias pelos danos causados ao meio ambiente, demolir a casa construída no terreno e recuperar a área degradada. O pedido foi aceito em primeira instância e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a decisão foi confirmada. Mas a defesa do morador entrou com um recurso especial que ainda deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Via Legal fica por aqui, mas você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!